Hoje, a presença do deputado federal Lelo Coimbra, com quem nós estamos conversando desde a edição de ontem. O Lelo, você estava fazendo uma explicação a respeito desse caráter, esse amplo painel que se divide a sociedade brasileira através das várias corporações. E você falou a respeito também do reconhecimento que deverá ocorrer em função da agenda correta, independentemente dos seus antecedentes históricos, que o presidente Temer implementou. Está faltando uma reforma urgente na nossa agenda, que é do Pacto Federativo, não, Lelo? O Pacto Federativo, eu o vejo com muita complexidade. Porque qual é o problema? Nós temos 28 estados e temos o governo federal. O governo federal deveria ser o tutor, deveria ser o juiz, o árbitro de uma reforma, de um repartilhamento federativo. Sim. Mas, na realidade, ele já tem endividamentos, ele tem um conjunto de compromissos que ele foi fazendo ao longo do período em que ele se torna o 28º Estado. Então, assim, ele, em vez de ser árbitro, ele é parte. Parte interessada. Parte interessada. Então, assim, todas as vezes que você vai, por exemplo, quando a presidente Dilma suspendeu o Fundap no Espírito Santo em dezembro de 2012, eu estava lá no Congresso, isso foi feito no Senado, a partir de 2013 nós perdemos o Fundap. Então, assim, qual foi o ganho daquilo? Falava-se de contra a guerra fiscal e tudo isso. O ganho daquilo para o Brasil foi zero. Quem ganhou? O Estado de São Paulo. Por quê? Porque ele tem uma infraestrutura portuária, ferroviária, rodoviária importante. Então, os custos para aquele Estado recepcionar exportações e mobilizações de cargas e de mercadorias foi muito melhor. Então, São Paulo foi o único ganhador daquilo. Você pega lá em Caetés, acho que é Caetés, você tem lá uma indústria de calçados, no norte do país, uma indústria de calçados. Então, assim, aí você tem o imposto na origem. Quando o calçado é produzido, o tributo fica ali. Se você pegar esse tributo e colocar no consumo, você destrói a cidade acaba. Então, assim, tem coisas que são importantes. O nosso governo, o nosso Estado aqui, com o Paulo Arthur, com o Renato, fizeram aí o Invest e o Compete Espírito Santo. Isso permitiu que a área de distribuição fosse assim, revolucionasse do ponto de vista de... Nós temos 1 milhão de metros quadrados de área de estoque de mercadoria. Então, assim, esses equilíbrios, eu particularmente, na minha experiência do Congresso, eu acho que a guerra fiscal ela é importante para permitir que entes federativos possam ocupar o seu espaço. Mas deixa eu lhe colocar uma coisa, né? Primeiro sobre o Fundap. O Fundap foi instituído em 1971, eu acompanhei. 68. 68? 68. Eu me lembro dele em 71, com Pedro Silveira e Graciano Espíndola. Olha bem. Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias. Isso. Que no final já estava assim, uma coisa assim de pai para filho mesmo, que era 25 anos, com 5 de carência, juros de 0,5% ao ano, sendo que você podia arrematar, inclusive, o seu débito com 10%. Isso foi invenção do governo David Boaz. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: houve uma geração de toda uma poupança que não foi revertida no desenvolvimento da atividade portuária. Toda essa poupança, na verdade, eu entendo que o Fundap se revelou, claro, perdemos sim um instrumento de competitividade fiscal, mas internamente, por exemplo, o Fundap financiava todo o investimento das prefeituras, no repasse daqueles 20%. Certo? 25%. Então, todo o investimento das prefeituras era derivado do repasse dos Fundaps. Mas aí os 75% ficavam tinha mais 5%, eu acho, para o Estado. E, na verdade, o que houve, assim, houve uma concentração também de poupança muito grande na mão dos operadores. Ela não reverteu para a atividade portuária. Aí eu acho que o grande problema, e eu faço essa crítica hoje, à luz desse histórico, é que o benefício fiscal ele precisa ser seguido de investimentos estruturantes. Contrapartidas, né? Não, investimentos estruturantes. Sim, estruturantes, exatamente. Então, por exemplo, nós temos um problemão hoje. O propósito era desenvolver os portos. BR-262 e BR-101. Tá certo? Uhum. Nós hoje, a perda do Fundap para nós, ela se potencializa porque nós não temos a 262 e a 101
duplicada. E nós não temos uma ferrovia Vitória-Rio. Então, assim, esse é um problema. Como é que você usa esses fundos fiscais, esses beneficiamentos de incentivos em resultantes de estruturação? Aí, quando isso não acontece, você tem esse problema que você acaba de dizer. Os operadores acabam sendo beneficiados e eles não dão ao Estado contrapartidas à altura daquele seu beneficiamento. Essa é uma discussão que é permanente. Aqueles que são contra negam. Aqueles que são a favor não dão o devido tratamento a essa resposta. Pois é, e aí nega a essência da política, que é exatamente discussão, né, e debate e diálogo. Né? Mas sobre o Pacto Federativo, você colocou uma coisa muito interessante aí, que são as diferenças dos entes federativos. Né? Mas o que eu tenho uma coisa que eu acho assim, como o Estado se tornou um fim em si mesmo e não nos devolve o que nós recolhemos, os 36, 37% do PIB, porque o Estado ele se tornou um fim em si mesmo, então ele mais se provê do que nos provê. Nós temos uma situação aqui, o último dado, eu falei isso aqui para o nosso governador, o último dado que consegui levantar na Receita Federal, o Espírito Santo recolheu aos cofres federais, em tributos federais incidentes aqui, na atividade econômica do Espírito Santo, 18 bilhões de reais, 2013. 18 bilhões de reais. O orçamento do Estado naquele ano foi de 15 bilhões. O Espírito Santo mandou para Brasília 120% do orçamento dele. E Brasília nos mandou, até irônica e simbolicamente, 1,8 bilhão. Brasília nos mandou 10%. Quer dizer, num contexto desse, se cada estado for dotado de maior autonomia, talvez ele consiga gerir muito melhor seus recursos, até pela proximidade do poder decisório. Mas o que é essa autonomia? Você veja bem, nós temos uma federação com representação política proporcional na Câmara, por população, sim, e simétrica no Senado. Todo mundo tem três senadores. Quando você pega o Norte e o Nordeste, lá você tem estados que variam de 8 parlamentares, como o Piauí, e evoluindo para estados com 10, com 12, com 16 parlamentares. Só que eles são cidades contíguas. E eles se organizam em bloco. Então você tem a bancada nordestina, né? Você tem a bancada nordestina, na área do turismo eles são muito fortes. Eles conseguiram fazer investimento de pontes, como é o caso do Ceará, e pontes de 25 quilômetros, justificando no turismo, quando eram pontes de mobilidade urbana na região metropolitana, dentro do Ministério do Turismo. Tá certo? Então, assim, aí você tem, quando você pega o Espírito Santo, nós temos 10 parlamentares, nós temos do lado Minas com 46, 50 parlamentares federais, nós temos Bahia com 46, 50 parlamentares federais, nós temos o Rio com 45, 47, e mais à distância nós temos São Paulo com 71. Então nós somos uma ilha em torno de países muito grandes, que são esses estados, e que acabam tendo, tanto que café com leite nos anos 30, o comando da Bahia, o papel de Antônio Carlos Magalhães, tudo isso. Então, assim, por que nós temos esses portos? Nós temos 8 portos no Espírito Santo. Isso é uma decisão do governo militar. Não é um resultado da articulação das forças produtivas do Espírito Santo. É a nossa possibilidade logística de saída para o mundo via mar e a visão estratégica e logística dos militares que os colocou aqui. Ou seja, não nos confiscaram nossa localização privilegiada. Não conseguiram nos confiscar isso. A presença hoje é do deputado federal Lelo Coimbra. Voltamos já. Voltamos com a presença do deputado federal Lelo Coimbra. Lelo, eu gostaria de ter de você uma leitura, Lelo, do que tanto se fala do reflexo dessas eleições. Nacionalmente nós tivemos uma polarização que não significou muito claramente um apoio a uma parte, ou seja, se significou um apoio a uma parte, significou muito mais uma rejeição a outra. E no plano estadual nós tivemos surpresa, como aconteceu aqui no Senado, os outsiders chegando. Às vezes no imaginário do eleitorado a cara nova é a nova ideia.
E às vezes uma cara nova é só uma cara nova. Como é que você faz essa leitura? Olha, a primeira coisa é o que ocorreu agora nessa eleição se expressa a partir, um pouco antes, mas especialmente a partir de 2013, que agora desemboca nesse resultado. Você acha que tudo aquilo que aflorou em 2013 veio... Quais são os elementos? Primeiro elemento é o mal-estar com a corrupção, que é legítimo, né? A partir de 2004, 2005, com o episódio do mensalão dos Correios, que botou o Lula 2 meses de silêncio. Ele foi fazer uma entrevista quase que de costas em Paris, 2 meses depois, quando foi buscado para ser entrevistado. Fez um movimento epidêmico na corrupção. Epidêmico no sentido de que aquilo ali é como se fosse uma epidemia de uma doença, tá certo? A segunda coisa é que você teve uma exaustão de negação do PT e dos partidos que estiveram juntos com ele neste processo. Mas o PT foi o principal atingido, o PMDB em parte, os outros partidos também, mas quem esteve junto com esse processo foi negado. Terceiro, a negação da política. O processo da Lava Jato, esse processo todo, fez com que a política perdesse o sentido para as pessoas. Que é a pior coisa que pode acontecer, né? Então, assim, nós perdemos na Câmara bons políticos e o Senado foi absolutamente estraçalhado. Porque muitas pessoas que lá entraram nunca tiveram contato com a política, não têm noção dos processos políticos e de movimentação. Esperamos que deem certo e que possam aprender em tempo o mais rápido possível. E terceiro, você teve um personagem na política que foi o Bolsonaro e que levou ao que a gente chamou de bolsonarização dessas eleições de maneira... Você diria que ele catalisou o senso comum? Catalisou o senso comum. Eu sou médico, na área médica, por exemplo, teve um momento em que era perceptível a verticalização da eleição em torno do 17. Então, assim, isso veio para o impacto de presidência, impacto de Câmara, impacto de Assembleia, e mais de Câmara. A Câmara, pela primeira vez, ela é vista de maneira mais intensa no campo da mudança, tanto que achava-se que teria uma mudança pequena e teve uma mudança de 50%. Então, assim, nós tivemos vários elementos. O processo de financiamento de campanha, que foi entendido como melhor para não ter envolvimento e comprometimento com a área privada, com repercussões no governar, ele acabou se tornando uma armadilha de negação. Então, assim, nós temos um problema. Como é que nós vamos responder ao processo de financiamento eleitoral dos municípios? Porque essa onda não parou. Essa onda vai chegar nos municípios. É visível nas manifestações de rede social, que é um elemento novo, muito importante nesse processo. Previsível já, hein? Lá atrás já era previsível. Previsível atrás, mas assim, ninguém, mesmo um partido como o PT, que tinha uma experiência importante nesse campo, ele foi atropelado. Então, assim, nós temos esse elemento importante e você já vê nesta rede uma repetição em 2020 do que ocorreu agora em 2014. Pode esperar. Já encerrando, Lelo, mas de qualquer maneira, só quero fazer uma ponderação. Às vezes eu me delicio vendo uns videozinhos que rola aí nos WhatsApp da vida sobre as análises políticas pré-eleitorais, né? E a certeza de que o Bolsonaro não chegaria ao segundo turno, que aquilo era um fogo de palha, que logo a cairia no descrédito, blá, 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 blá. Depois os prognósticos de que em chegando ao segundo turno todos o venceriam. Isso me desenvolveu, eu não sou cientista político não, mas me desenvolveu uma ideia de que, para além de todas as avaliações, de toda a ciência política, há uma situação que talvez seja muito fácil de definir como o humor do eleitorado, não? O eleitorado não tem variação de humor, não? Tem variação de humor, mas ele é previsível. Ele estava com um mal-estar enorme, já previsto em 2013, com relação à corrupção, com relação à entrega do Estado, que não está entregando como se esperava. Eu acho que o tema da democracia hoje tem esse problema. A democracia é importante, mas ela precisa entregar para as pessoas. Saúde, educação, condições de vida, mobilidade, um conjunto de coisas. Se ela não entrega, ela perde
o seu sentido. Aí esse debate que a sociedade está mais autoritária ou menos autoritária, não, ela não está vendo nesse modelo um caminho. Se um outro modelo, qualquer que seja ele, der resposta, ela é legitima. ali que ela legitima. Então, assim, esse é um fato objetivo. Então, eu acho que nós temos que refletir sobre esse assunto, porque nós estamos num novo momento das relações de sociedade e poder. E nós temos que retornar para a sociedade o que ela precisa e espera quando delega um voto de confiança, mas ao mesmo tempo ela precisa, é preciso que os agentes políticos compreendam o seu papel, e eles não estão compreendendo de maneira clara. Tanto que os erros nesta eleição dos agentes políticos no enfrentamento do embate foram muito grandes, muito perceptíveis. Isso, somado à facada, trouxe uma catarse enorme que juntou tudo isso que estava latente e resultou no resultado que temos. Por sorte, assim, há um movimento de constituição de governo interessante, que umas partes mais sólidas podem dar resultados, e vamos ver como é que a parte da relação com a política se estabelece para que esse resultado possa se materializar de maneira para a sociedade. Agradeço muito, Lelo, sua presença aqui. Obrigado, é bom estar com você. Presença do deputado federal Lelo Coimbra. Até já.